Boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação retomar aqui o curso das nossas análises, que se vincularão sempre àquilo que no nosso primeiro vídeo foi anunciado como a proposta deste canal. E iremos tentar, na medida do possível, criar uma certa sequência temática onde os assuntos não fiquem tão perdidos uns dos outros, mas impliquem uma continuidade, de certa forma, daquilo que vamos por aqui analisando. Antes de qualquer coisa, eu preciso lembrá-los da importância de se inscreverem aqui no canal Pensando com Pedro, e clicarem lá na sinetinha, no sininho, na parte da direita da tela de vocês, para receberem as notificações futuras, que serão aquelas referentes a cada vídeo que por aqui formos lançando. No vídeo anterior, nós procuramos fazer uma breve, como não podem deixar de ser as análises aqui realizadas, tecemos uma breve consideração sobre o que podemos considerar como direita e como esquerda, notadamente no mundo contemporâneo. E abrimos a porta para, já no final daquele segundo vídeo, para que então o próximo, ou seja, o de hoje, pudesse começar a criar algumas elaborações e cultivar algumas considerações sobre ser ou não o nosso governo atual, o governo brasileiro, um governo de inclinação fascista, como com muita frequência vem sendo considerado. Nós dissemos na outra oportunidade que a designação fascista, quando é utilizada na forma de crítica, quando não é meramente um juízo descritivo, mas quase um juízo de imputação de culpa e de responsabilidades, é uma acusação muito grave, porque o fascismo, da forma como nós conceitualmente o conhecemos, é um modelo político, ideológico, que possui uma série de aspectos negativos, aspectos estes que nós passaremos a considerar a partir de agora e que, portanto, não são bons adjetivos, não é um bom adjetivo a quem recebe esta designação, a quem é chamado de fascista. O governo de Jair Bolsonaro, e eu não gosto de pronunciar o segundo nome, eu sempre utilizo a expressão apenas Jair, tenho me manifestado assim nas redes sociais e entre amigos. O governo de Jair no Brasil possui ou não possui as características que o conceito da ciência e da filosofia políticas consideram como fascista? É preciso que nós analisemos historicamente dois momentos do fascismo. Aquilo que chamaríamos de fascismo propriamente dito, que é o fascismo clássico, e aquilo que nós reputaríamos de fascismo contemporâneo ou neofascismo. O fascismo clássico, por assim dizer, é algo que embrionariamente vai se localizar logo após a Primeira Guerra Mundial, através da figura, mas não apenas, mas principalmente, da figura de Benito Mussolini, que antes de ser designado pelo rei da Itália primeiro-ministro, havia já formado
a Liga dos Fasci ou Fasci Italiani di Combattimento, que implicava numa agremiação que se destacava pela defesa do nacionalismo exacerbado e pelo autoritarismo próprio daquilo que se constitui como um governo ditatorial, posteriormente, uma vez absorvendo essa inclinação. A palavra fascismo vem, talvez desde os etruscos, vem depois adaptada ou admitida ou acolhida pela língua italiana, e ela vem da expressão fasci, ou fasci, F-A-S-C-I, que significava originalmente uma série de varas que se enrolava em torno ao cabo de um machado para simbolizar em metáfora a ideia de que a união de vários é bem mais inquebrantável do que o bastão isolado de um machado. E, portanto, estas varas amarradas por faixas ao redor do cabo tornavam o martelo, o machado, mais eficaz para o combate. A partir daí, através dos tempos, isto vai ser incorporado por este grupo posterior, por um grupo de pessoas que tiveram a ideia de utilizar essa imagem após a Primeira Guerra Mundial, e vai se tornar o embrião do fascismo na Europa. Mas a figura de Benito Mussolini, que é o seu principal nome, o grande expoente, é preciso que se diga que antes de ser um fascista, como o próprio nome vai depois identificar, vai clarificar, ele foi um arrebatado socialista. Inclusive, no início do século XX, conheceu no exílio na Suíça Vladimir Ilyich Lenin, não é? Além de outros exilados russos que estavam a exercitar as teorias conspiratórias contra o modelo econômico liberal de então. E ele, Benito Mussolini, se torna um ativista do socialismo, sai em defesa do trabalho laboral campesino, escreve artigos de jornal com a causa socialista, até que eclode a Primeira Guerra Mundial e ele é contaminado pela ideia de que era preciso fazer-se uma unificação de forças, mas noutra direção. Uma unificação de forças para combater certas coisas específicas que, inclusive, eram radicalmente contrárias ao seu original socialismo. Pelo contrário, passa a combater ferozmente os socialistas, os comunistas, os anarquistas e os liberais. O fascismo se torna, portanto, uma inclinação ideológica ultraconservadora, ultra-reacionária, e se instala na catalogação geral da ciência política no ambiente da extrema-direita. O Vítor Manuel III, rei da Espanha, rei da Itália, nomeia, mediante as fragilidades do seu próprio reinado e mediante as suas fragilidades pessoais, nomeia Benito Mussolini o primeiro-ministro da Itália. E ele, agora, já de posse dessas novas tendências, vai se tornando um nacionalista ferrenho e um arqui-inimigo das ideias socialistas, das ideias comunistas, como dissemos, das ideias anarquistas e das ideias liberais. Agora, Benito Mussolini tem sede de poder,
se autoproclama il duce, que vem de uma palavra antiga, latina, dux, que se aproxima um pouco daquilo que da Idade Média para frente foi a palavra duque, um título nobiliárquico concedido pela nobreza àqueles que lhe prestavam favores ou que lhe eram serviço, com os benefícios todos que esses títulos possuíam. Então, o duce, se torna um poderoso plenipotenciário, equiparando-se e superando o próprio rei Vítor Manuel III da Itália, e ganha uma espécie de espaço político onde se torna o dono da nação italiana. E para que tal ocorresse, dentro dos conceitos clássicos, ou do conceito clássico do fascismo, ele pressupõe um nacionalismo, pressupõe um tipo de internacionalismo, mas absolutamente oposto ao internacionalismo das ideias socialistas. Ele pressupõe a militarização, o exercício do poder pela força militar, a fala forte das armas, a capacidade de imposição do medo, a possibilidade de práticas de tortura em relação àqueles que identificavam, muitas vezes por razões absolutamente infundadas, como inimigos do regime. Ele participa daquele conjunto de ideias que se opõem radicalmente ao conceito de luta de classes, rejeita a ideia de luta de classes, estabelece uma maciça propaganda do Estado. O duce precisa demonstrar e convencer que os seus atos, além de serem bons, devem ser imitados. Participa de um conjunto de ideias de negação das coisas que haviam sido já consideradas suficientemente conhecidas. Recusa conceitos centrais da filosofia, recusa conceitos centrais da ciência e estabelece aquilo que pertenceu não apenas ao fascismo, como também a alguns líderes da extrema esquerda, que foi o culto à personalidade em volta ou em torno ao líder. O culto da personalidade esteve muito presente na China maoísta. O culto da personalidade está muito presente hoje na Coreia do Norte. Naquela ideia de que não há apenas um líder por nós, povo. Há alguém que é dono deste país em que nós moramos e que só faz o bem e demonstra que só faz o bem, veja-se aí a propaganda maciça dos atos, e, portanto, este que é dono da nação onde nós moramos e que só faz o bem, merece ser cultuado. O culto à personalidade, portanto, é um elemento central do fascismo. Estamos, vejam bem, os amigos e as amigas, aqui tratando do fascismo tal qual ele consta nos livros de história, como um conceito assentado, como aquele fascismo que se reporta ao embrião do primeiro pós-guerra, ou do pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18,
que está ali nos anos 1919, aproximadamente, e que se instala de vez com a criação do Partido Fascista em 1922. É deste fascismo que estamos falando. E é este fascismo que nós precisaremos levar em consideração para saber se, quando nós dizemos que o governo de Jair é fascista, este governo de Jair é fascista em razão destas mesmas características ou de características suficientemente assemelhadas que nos permitam dizer, bem, não é um governo fascista como foi exatamente o de Mussolini, porque os tempos são outros, mas é um governo fascista, sim, porque isto que é a sua coisa nova, isso que é o neofascismo, contempla os elementos germinais, os elementos formativos, os elementos caracterizadores desta postura ideológica que genericamente pode se considerar fascismo, seja ela o antigo fascismo, o clássico, ou o neofascismo. Eu me recordo, e aqueles que leram este livro devem também recordar, de George Orwell, na obra 1984, quando ele menciona a nova língua, ou a língua nova, com isto querendo dizer que se nós simplesmente fizéssemos com que palavras desaparecessem, desapareceriam as coisas que essas palavras designavam. Para representar, obviamente, o ato autoritário daquele que teria a chance histórica de suprimir palavras, sequestrando-as de um idioma, para que, na sua ausência, aquilo que o sistema não quisesse não fosse mais existente. Por exemplo, recordo de uma palavra agora, despessoa, na nova língua do Orwell. Despessoa poderia ser a não pessoa. Um desaparecido por obra do regime não era um desaparecido político, era uma despessoa. A nova língua, tratada por um linguista fundamental, John Austin, que dizia que a palavra é instituinte, a palavra é também desinstituinte, mas a palavra não mata a coisa. A coisa não designada não é uma coisa inexistente. A coisa não designada é ela mesma sem nome. E quando nós temos uma propaganda do Estado maciça para revelar na versão do Estado que elas são coisas boas, ou que esta é uma coisa boa, é possível que suprimamos certas expressões e incluamos outras para fazer com que as coisas possam parecer que não existem, quando existem, mas não estão sendo denominadas. A nova língua de Orwell, no discurso fascista, não foi por acaso. Lembro disso agora. Quem leu 1984 vai lembrar da nova língua, ou da língua nova. Pois bem, em relação a Jair, acho que nós precisaremos falar no próximo vídeo. Mas deixarei apenas alguns indícios, porque os vídeos não devem ser muito longos. Todas as características, todas, com aquilo que foi possível atualizar-se pelo tempo, como, por exemplo, a mentira, que se chama hoje fake news,
ou as mentiras que se chamam fake news, as propagandas feitas em cima do que não existe, como se existisse, ou as propagandas feitas em cima do que existe, como se não existisse, é um uso da nova língua por força de uma vontade autoritária de um governo. O neofascismo, para ser analisado, e para que bem possamos compreender Trump e Bolsonaro, para citar dois exemplos, o neofascismo precisa levar em consideração a capacidade de comunicação contemporânea, os meios de comunicação contemporânea, os meios de convencimento contemporâneos, os meios de formação de consciência contemporâneos e os mecanismos de alienação contemporâneos, para que entendamos, no jogo de atos e palavras, no jogo das designações do inexistente como existente e nas caracterizações do existente como inexistente, é preciso que nós entendamos que a tecnologia contemporânea permite uma forma mais dissimulada de sermos fascistas. A militarização é uma das características centrais do fascismo. Hoje, o ICMBio, eu vi agora à noite na televisão, Instituto Chico Mendes e suas ramificações pelo país, que já foram setorizados apenas em uma unidade por região, são apenas 5 no Brasil, tiveram, dentre as 5, 4 pessoas vinculadas ao ambiente militar, ao ambiente policial, para gerir aquilo que diz respeito à natureza e à proteção da mesma, gerando incredulidade por parte dos ecologistas propriamente ditos, gerando perplexidade por parte da comunidade acadêmica que com isto lida. E não apenas o ICMBio. Estamos vendo que, de uma maneira gradual, mas inestancável, o aparelhamento que era atribuído há pouco tempo à esquerda se verifica clarissimamente, de uma maneira muito mais nociva, nas estruturas do atual governo, que está a trabalhar para um tipo de causa que pressupõe para funcionar o autoritarismo, um ambiente ditatorial, um sufocamento da democracia e uma negação dos valores civilizatórios pela recusa da cultura e da educação. Isto é um prefácio do que falaremos no nosso próximo vídeo sobre o que se pode considerar como neofascismo. Recomendo a leitura de 2 livros. Recomendo a leitura de Como as Democracias Morrem, dos professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, e o livro da professora e jornalista Rosana Pinheiro Machado, Amanhã Vai Ser Maior. O primeiro, dos americanos, estuda a ascensão de Donald Trump. O segundo, da brasileira, estuda a ascensão de Jair. No nosso próximo encontro, veremos então, dentro das condições contemporâneas, o que se pode chamar por neofascismo e as razões pelas quais possamos talvez incluir neste catálogo o governo de Jair como um governo de extrema-direita de corte fascista. Uma vez mais, peço que não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, clicarem no sininho para receberem as futuras notificações. Muito obrigado pela atenção. Tem sido para mim um grande prazer essa nova forma de comunicação com todos e todas. Boa noite.